Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. O livro do Eclesiástico. A preservação da identidade do povo. E a gente acompanha pela Bíblia Pastoral e também pela liturgia diária de março de 2025, ano C. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao canal católico A Palavra de Vida. Irmãos e irmãs, também sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor, nosso mestre. E todos nós somos seus alunos, seus discípulos e discípulas de Jesus. Amém? Amém. Sejam uma vez bem-vindos. E o vídeo de hoje vamos nos aprofundar no livro do Eclesiástico, né? A Bíblia Pastoral, nossa Bíblia Católica de estudo, né? Tem muita coisa boa do magistério da Igreja Católica nos ensinando a palavra de Deus para nós, né? Então é o livro do Eclesiástico, que é a primeira leitura, né, da liturgia de domingo, dia 2 de março de 2025, né? O oitavo domingo do tempo comum, né? Então, irmãos e irmãs, o livro do Eclesiástico, ele é um livro sapiencial, ou seja, de sabedoria, né? Que na Bíblia, né, tem os livros históricos, tem os livros proféticos, que é a mensagem dos profetas, né? Tem os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, e tem os livros de sabedoria. Então, os livros de sabedoria mostram a nata, vamos dizer assim, né? A nata dos mandamentos de Deus. Entendeu? Então, o que existe de melhor no ensinamento da palavra de Deus, de sabedoria de Deus revelado, né, na tradição, na palavra de Deus, é revelado nesses livros do Antigo Testamento. Então, irmãos e irmãs, esse livro é um livro que tem o título assim: A Preservação da Identidade do Povo. Entendeu? A preservação da identidade do povo. Ele é chamado de eclesiástico porque a Igreja Católica valorizou muito, leu muito, estudou muito esse livro do Antigo Testamento. Ele é chamado de eclesiástico. E ele faz parte dos livros que não tem na coleção de livros da Igreja dos Protestantes. Entendeu? Então, os livros dos outros irmãos de outras igrejas não têm esse livro. Porque ele faz parte da coleção dos livros que foram escritos fora da Palestina, né? Em Alexandria. Então, dos 70 sábios, né? Então, lá em Alexandria foi escrito alguns livros, né, do Antigo Testamento em língua grega, e um deles é esse livro aqui, do Eclesiástico. Tá bom, gente? Vamos ver aqui o que diz a introdução desse livro. O nome eclesiástico provém do uso oficial que a Igreja faz desse livro, em contraposição à sinagoga judaica, que não o aceita como palavra de Deus. Trata-se de uma
de uma obra escrita por volta do ano 190 a.C., por Jesus ben Sirac. Então, o escritor, né, desse livro, ele é chamado Jesus ben Sirac. E chegou até a nós graças à tradução grega feita pelo seu neto em um ano de 132 a.C. No século II a.C., a Palestina passou do domínio dos Ptolomeus, que são o Egito, tá? Para dos Seleucidas, que são a Síria, a fim de unificar o império exposto a conflitos internos. Os Seleucidas promoveram uma política de assimilação e procuraram impor aos povos dominados a cultura e religião e os costumes gregos. Então, esses sírios daquele tempo, né? Esses sírios, eles tinham cultura grega, né? E aí, para poder dominar, para acabar com as divisões, a oposição das colônias por onde a Síria dominava, eles impunham, né, ao povo a cultura grega. Então, eles tinham que abandonar suas tradições, sua língua, sua cultura, sua religião, para serem gregos. Entendeu? É isso. Então, era tipo uma política de intolerância, né? Vamos continuar. Um imperialismo cultural que ameaçava destruir a identidade cultural e religiosa dos dominados. Entre os judeus, houve uma corrente disposta a abrir-se ao espírito grego, desejando adaptar o judaísmo a uma civilização mais universal. A isso, todavia, pôs-se uma forte ala que buscava preservar a identidade e salvaguardar a fé e a vocação de Israel, testemunha do Deus vivo para todas as nações. Ben Sirac escreveu então este livro, uma espécie de longa meditação sobre a fidelidade hebraica. Então, para defender a cultura judaica, a religião, as tradições, a história de Israel, esse Ben Sirac, ele escreveu esse livro do Eclesiástico, para que o povo não perdesse sua identidade. Entendeu? Ele procura reavivar a memória e a consciência histórica do seu povo, a fim de mostrar sua identidade própria e o valor perene de suas tradições. O autor, porém, não é intransigente, pois em seu livro mostra ter já assimilado diversos aspectos da cultura grega, iniciando o caminho de uma síntese que culminará no livro de sabedoria. Então, o livro de sabedoria é uma espécie de aprofundamento desse tema aqui do Eclesiástico. Viu que coisa interessante? A gente vai aprendendo, gente. Por isso que o católico não pode desvalorizar as introduções da Bíblia pastoral ou das Bíblias católicas, os rodapés, porque é o magistério da igreja nos ensinando. Tá vendo como é que é importante? Continuando. O centro do livro está em Eclesiástico, capítulo 24, a parte mais importante, capítulo 24 desse livro, em que o autor identifica a sabedoria com a lei de Moisés, né? Eclesiástico, capítulo 24, versículo 23. Não se trata das leis, ou seja, legislação, e sim dos 5 primeiros livros do Pentateuco, que em hebraico se chama Torá, lei. Então ele está dizendo isso, que a parte mais importante é a sabedoria de Deus que está nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é chamado para nós de Pentateuco, mas para os judeus é chamado de Torá, lei.
Então, quando Jesus fala, né, a lei e os profetas, quando ele fala lei, ele está falando desses 5 primeiros livros. Viu que interessante? Legal, né? Vamos continuar. Esta visão do autor constitui a salvação de Israel. Com efeito, a narração toda do Pentateuco mostra a experiência básica de todo homem e de qualquer povo, a sabedoria que nasce da experiência concreta e conduz à vida. Experiência concreta, vivência. Né? Povo de Deus que vive os mandamentos de Deus na sua vida, no seu dia a dia. E isso tudo virou texto. Isso tudo é sabedoria de Deus. Né? Então, que coisa linda. E o Eclesiástico ele é cheio de conselhos. Conselhos para bons, de sabedoria, de prudência. Né? Então, muito bom. Irmãos e irmãs, agora que a gente já conhece o contexto histórico, social, da época em que foi escrito nesse livro do Eclesiástico, que é a preservação da identidade do povo, vamos agora, irmãos e irmãs, à primeira leitura de hoje, né? E depois a gente vai ver o rodapé, tá bom? Vou ler aqui, reler, né? A primeira leitura do dia 2 de março de 2025, né? Liturgia diária, né? Março de 2025, ano C. Tá bom? Leitura do livro do Eclesiástico. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem e da mulher também, né? Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é do falar que o homem se revela. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, a sociedade em que nós vivemos valoriza a aparência, irmãos e irmãs. Se você é bem vestido, se você é um ator famoso da televisão, do cinema, se você é um rico, se você é um empresário bem-sucedido, tem um status na sociedade, só por você ser assim, a sociedade te trata assim, ó, te trata bem. Só que muitas vezes as pessoas, quando abrem a boca para falar, só fala besteira, né? Para Deus, o que vale não é a aparência, não é o status, mas o caráter, as atitudes. É como aqui diz a palavra de Deus. É no falar que se revela quem nós somos, né? Não elogias ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Então, irmãos e irmãs, a gente temos que ouvir primeiro a pessoa para depois dizer se a pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Tem que saber. Né, irmãos e irmãs? E ensina aqui prudência no falar, né? Irmãos e irmãs, vamos ver o que diz aqui o rodapé da Bíblia Pastoral, né? Vamos ver. Irmãos e irmãs, na Bíblia Pastoral, o título desse livro, do capítulo 27, né, versículo 4, que é a primeira leitura de hoje, né? O título está assim: pensar antes de falar. Então, nós temos que pensar antes de falar, não falar no impulso, né? Senão eu mesmo já falei muita bobagem na minha vida, né? Sem antes refletir o que vou falar, né? Então, aqui a gente está aprendendo juntos com a palavra de Deus, né, gente? Aí diz assim o rodapé, que é o que pertence ao capítulo 4
o rodapé do capítulo 27, versículo 4 ao 7. As palavras é o espelho da pessoa. Por isso, é melhor pensar bem antes de falar. E quando não se sabe o que dizer, é melhor ficar calado. Bem simples assim. Tá vendo? Então, esse é o que diz aqui, né? O rodapé dessa leitura que nós ouvimos hoje. Tá bom, gente? Então, prudência no falar, né, irmãos e irmãs? É isso aí. Que o Espírito Santo possa nos iluminar nesse sentido e possamos nos pensar antes de falar, né? Irmãos e irmãs, para encerrar esse vídeo de hoje, vamos rezar a oração do Jubileu 2025, né, gente? Porque estamos no Jubileu da Esperança. Irmãos e irmãs, quero agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado. Tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha lá no grupo da família, no grupo da igreja, manda para os seus amigos, os seus parentes. Tá? Não importa que eles sejam de outra igreja ou não tenham religião. Vamos evangelizar através da internet. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Oração do Jubileu 2025. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu revive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.